Nesse item 4.3 do capítulo, a gente fala de várias características metrológicas dos sistemas de medição. O que são características metrológicas? São informações pertinentes ao desempenho e à maneira, né, de um sistema de medição funcionar, né, do que ele é capaz de fazer. Quando a gente abre um catálogo de um sensor, um datasheet de um sensor, a gente observa ali, vamos ver isso em exercícios, a gente observa uma série de dados que tem ali na folha dele, né, na folha de dados dele, o datasheet, e isso são características metrológicas. Então, nesse item 4.3, o objetivo é a gente observar essas características metrológicas dos sistemas de medição. Tá? Há características metrológicas relacionadas a vários aspectos do funcionamento de um sistema de medição. Talvez um dos mais básicos seja em relação ao que ele é capaz de medir. Nenhum sistema de medição consegue medir do menos infinito até o mais infinito, não existe isso. Então, todos eles são projetados e construídos para trabalhar dentro de uma certa faixa de utilização. Então, há aqui o termo faixa de indicação, que é o intervalo compreendido entre o menor e o maior valor que pode ser indicado por ele. Não quer dizer que ele mede. Mas quando a gente olha no display, quando a gente olha na escala do instrumento, a gente já olha de cara e vê ali a faixa que ele indica. Olha, indica de 20 até 40 graus Celsius. Ele indica, nesse caso aqui, né, de menos 20 até 40 graus Celsius. Isso é a faixa de indicação. Nem sempre ele mede isso tudo, de fato. Mas, né, às vezes o fabricante ele tem uma família, dá um exemplo, né? O fabricante ele tem uma família de medidores como esse aqui. E aí, por questão de economia de escala, tem uns que ele usa sempre o mesmo display para toda a família. Tem uns que vão de menos 20 até 40, mas tem outros que vão de menos 10 a 30. Tem uns que vão de 0 a 40. Todos eles usam o mesmo display, mas eles não medem essa faixa toda. Então, faixa de indicação é um intervalo compreendido entre o menor e o maior valor que pode ser indicado. Em sistemas analógicos, isso é mostrado logo na cara aqui do mostrador, né? Fica bem fácil. Nos sistemas digitais, a faixa de indicação é especificada pelo número de dígitos que tem lá no display. Então, existem sistemas que têm 4 dígitos. Esse relógio aqui, ele tem, não está aparecendo agora, mas tem mais um dígito aqui, tem um dígito aqui do 0, do 3 e do 9. Então, ele é um mostrador de 4 dígitos. É muito comum vocês olharem para, vamos ver se a gente acha isso aqui na internet. Aqui a nossa amiga internet aqui, 6 dígitos e meio. Vamos ver se aparece aqui. Olha só. Multímetro digital, 6,5 dígitos. O que é um mostrador de 6 dígitos e meio? É a metade de um dígito? Aqui não apareceu nenhum aqui. Então é muito comum, deixa eu abrir uma janelinha nova aqui para explicar isso, que às vezes vocês vão encontrar a especificação dessa forma que a gente viu aqui na internet. 6,5 dígitos. E o que é um mostrador de 6,5 dígitos? É um mostrador que tem 7 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 números. Esses aqui, que eu estou botando aqui na cor vermelha, eles podem assumir qualquer valor entre 0 e 9. E isso é considerado um dígito inteiro. Então, ele tem 6 dígitos que pode assumir qualquer valor de 0 a 9, ou seja, qualquer número.
esses em vermelho aqui podem assumir. Já esse outro aqui, que eu vou colocar aqui na cor azul, é o tal do meio dígito. Por que ele é meio? Porque ele pode indicar ou 0 ou 1. Então, isso é um mostrador que tem a faixa de indicação. Qual seria a faixa de indicação desse nosso mostrador? O menor número que ele indica é 0000000, 7 zeros ali. Qual o maior número que ele é capaz de indicar? Seria esse aqui, o 1, e todos os demais, 9. Então, ele é capaz de indicar um mostrador de 6 dígitos e meio, ele é capaz de indicar de 0 até 1.999.999. Então, isso que caracteriza aqui esse meio dígito. Então, vocês vão encontrar várias situações, que tem lá um multímetro de 4 dígitos e meio, um termômetro, um mostrador de 2 dígitos e meio, enfim. A aplicação é genérica, diversa. Mas é importante saber que existe o meio dígito. É um número que é um dígito que só pode assumir ou 0 ou 1. Tá? Vou copiar isso aqui. Um upgrade aqui no nosso material, já deixando isso pronto aqui para o semestre que vem. Vamos entrar naquele link ali, ó, para a gente olhar para o mostrador de 6 dígitos e meio. É um multímetro muito sofisticado, de alta precisão, tá? Não é um multímetro que a gente usa para fazer os nossos projetos no dia a dia. Muitas vezes eles são multímetros que são referência para outros multímetros. Se aqui aparecer a foto dele aqui, opa, apareceu. Eu vou copiar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e esse aqui assume 0 ou 1. Muito bem. Olha aqui para um simpático veículo, o Fusca, né? O velocímetro do Fusca, a faixa de indicação dele é de 20 a 140. Dependendo do modelo de Fusca, né, com motor muito fraquinho, ele não chega em 140. Mas o medidor indica de 0 a 140. Então, a faixa de indicação desse velocímetro é 20 até 140. Né? 140 tem determinados modelos de Fusca com motor muito fraquinho, que não chega só ladeira abaixo em queda livre, né? O vento a favor desse. Tá? Bom, ainda quanto à faixa de utilização, há sistemas que têm uma faixa, que chama uma faixa nominal, é uma faixa que tem especificada que o usuário vai lá e seleciona. O exemplo mais comum disso é o multímetro. Se a gente olhar para o multímetro, a faixa de medição dele é variável, dependendo do valor que a gente escolhe aqui. Então, eu tenho aqui, estou medindo tensão DC. Se eu selecionar essa faixa mais estreita, ele vai de 0 a 200 milivolts aqui. Aqui é 2 volts, 20 volts, 200, aqui é 1 kV. Então, isso aqui é o que se chama de faixas nominais, especificadas ali pelo usuário no momento de medir. Dependendo da faixa nominal que ele utiliza, ele vai ter uma certa faixa de medição. Tá? Opa, apareceu ali, ó. Nosso multímetro de 3 dígitos e meio. 3 dígitos que podem assumir qualquer valor, e esse dígito aqui, que ou está apagado, seria 0, ou indica 0 mesmo, ou ele indica 1. Ainda quanto à indicação, quando a gente olha para um medidor analógico, a gente vê no medidor analógico uma escala. Essa escala é composta por tracinhos que representa uma certa unidade, volt, grau Celsius, milímetro, o que for.
O parâmetro que se chama de divisão de escala, o valor da divisão da escala, é o quanto representa essa diferencinha entre os valores da escala correspondentes a duas marcas sucessivas. Então, isso aqui é o que se chama de divisão da escala. Opa, perdão. E isso vale alguma coisa. Isso aqui vale 1 milímetro. Isso aqui vale 0,1 graus Celsius. Isso vale 0,1 quilograma, enfim. Mas os medidores analógicos, eles têm a sua capacidade de indicação de valores pequenos amarrada pelo valor da divisão de escala. Tá? Nos sistemas digitais, ele não tem escala, não tem ponteiro, sistemas digitais. Sistemas digitais têm dígitos. E aí, não tem divisão da escala, mas tem o equivalente do ponto de vista digital, que é um incremento digital. É um incremento digital, a gente pode entender bem claramente aqui nesse experimento dessa balança virtual aqui. Vamos imaginar o seguinte experimento. A balança foi zerada, não tem nada em cima dela. Então aqui a gente vai acrescentar açúcar em cima dessa balança aqui. Vamos colocar açúcar. No momento não tem açúcar algum lá em cima e ela está indicando 0. Tá? Vamos acrescentar no início do nosso experimento uma pitadinha de açúcar aqui, ó, um tantinho de nada aqui, ó, que não chegou nem na metade do 1 grama, que é a resolução. A menor quantidade que ele indica ali é 1 grama. Tá? Não chegou nessa metade aqui. Ó. Se não chegou nessa metade, que eu estou rabiscando de maneira um tanto tortuosa aqui, se não chegou nessa metade, a gente vai acrescentando pitadas até... Enquanto não chegou na metade, ele está marcando 0. Acrescentamos mais, né? Uma pitada não chegou no meio ainda. Se a gente acrescentar qualquer pitadinha, por menor que seja agora, que ultrapasse a quantidade de açúcar, ultrapasse o meio grama, o que é que o sistema faz? Ele arredonda, por exemplo, para 1 grama. Então, essa quantidade de açúcar aqui, ó, que a gente acrescentou, ele pulou de 0 para 1. E ele vai indicar, deixa eu apagar meus rabiscos aqui. Sai. Ele vai continuar indicando 1 ali, desde meio até 1,5. Ou seja, 1 mais ou menos meio, ele mostra ali 1. Se eu passar de 1,5, ele pula para o 2. E vai indicar 2 até o 2,5. Né? Se eu colocar mais uma quantidadezinha que passe de 2,5, ele vai passar a indicar 3 e assim por diante. Então, veja aqui o que acontece entre o 0 e o 1, e o 2 e o 3, eu não sei, porque eu estou amarrado ao salto, né, que se chama de incremento digital. Incremento digital, o nome já meio autoexplicativo, né, é o incremento que acontece no último dígito do sistema. E normalmente os sistemas de medição funcionam assim. É como se fosse um arredondamento matemático, né? Passou de 1,5, ele arredonda para 1, porque ele só pode indicar 1. E aí vai. Quando o sinal passa de 1,5, ele arredonda para 2. E assim vai fazendo. Tá? Então, é o equivalente, né, da divisão da escala nos equipamentos analógicos, os sistemas de medição analógicos. Nós temos aqui um incremento digital nos sistemas que têm indicação digital. Okay? Ainda quanto à indicação, apareceu, já até deu um pouco de spoiler, né? Resolução, quando a gente, modernamente, na vida moderna, quando você fala para resolução, alguém já pensa logo na câmera do celular, né? Na câmera fotográfica do smartphone, que não é o mesmo conceito, mas está relacionado. Resolução nos sistemas de medição é a menor diferença entre indicações que pode ser significativamente percebida pelo usuário do instrumento. Então, quanto mais fina for a resolução, menores são as diferenças
que o usuário consegue perceber no uso do instrumento. Quando a gente sai da metrologia e vai para a fotografia digital, quanto melhor for a resolução da câmera, ela consegue representar detalhes menorzinhos com mais fidelidade, consegue perceber detalhes menores, né? Uma resolução grosseira, uma câmera de baixa resolução, você vai ampliar a imagem para enxergar algum detalhe menor e você acaba enxergando o serrilhado, né? Acaba enxergando os pixels, né, daquela imagem. Então não é a mesma coisa que resolução de câmera fotográfica, de sensor de imagem, mas resolução, né, quanto mais fina a resolução, melhor, tanto para fotografia digital quanto para medição. Nos instrumentos digitais, a resolução é igual ao incremento digital. Nós temos, né, se a gente voltar aqui nesse slide, nós temos uma balança que o incremento digital é um grama aqui. Então, essa balança tem a resolução de 1 grama. Ela não, o usuário não consegue perceber nada abaixo de 1 grama aqui. Ele está limitado isso aí. Tá? Nos analógicos, agora, não é bem assim. Eu não estou amarrado à divisão da escala, os tracinhos. Se eu perguntasse na prova, né? Olha só, vamos supor que ali é o 0, ali é o 5, cada tracinho vale 1. 1 milímetro. Isso aqui é um medidor de comprimento. Eu posso, por segurança, dizer que esse resultado eu vou pegar e usar meu medidor de comprimentos da seguinte forma. Eu vou sempre arredondar a leitura para o tracinho mais próximo. Então, nesse caso aqui, eu indicaria que a peça que eu estou medindo tem 2 milímetros, porque ele está mais próximo do 2. No entanto, se você tem bastante experiência com esse sistema, se você já conhece bem, se a tua vista é boa, se há uma boa clareza no espaçamento dos traços e no ponteiro, você consegue interpolar um número aqui dentro, ou aproximar, que seja mais próximo da verdade do que 2. O professor já não enxerga muito bem. Então, eu diria que isso aqui, por exemplo, eu posso dividir isso aqui em 4 faixas ou em 5 faixas, e eu vou trabalhar com uma resolução de 0,2, ou seja, de 1/5 da divisão da escala. Então, nos analógicos, a resolução depende do olho do dono. Se o dono, né, confia bem na escala, no instrumento, na sua experiência, tá, ele pode adotar uma resolução de leitura abaixo da divisão da escala. Ele pode adotar o seguinte: olha, o traço é bem largo, então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou trabalhar com a resolução de meia divisão. Eu vou aproximar para o meio mais próximo. Nesse caso aqui seria 2, né? Mas se, deixa eu bagunçar aqui o desenho da apostila. Aqui eu já marcaria 3. Eu estou arredondando. Perdão. Deixa eu ampliar aqui que eu não estou. O mouse não está funcionando, o trackball ali. Então, vou assumir aqui. Cadê os tracinhos? Vou desenhar um tracinho aqui, ó. Imaginário, tá? Ele só existe na minha cabeça. Divide isso aqui ao meio. E eu vou... Opa. Eu vou anotar... Ué, estranho. Consigo selecionar isso aqui? Eu consigo. Eu vou assumir que é meia divisão da escala a minha resolução. Então, aqui eu diria que a medida é 2,5. Já se o ponteiro se aproximou mais aqui, eu diria que é 3. Aqui eu diria que é 2. 2, chegou mais perto do vermelhinho, 2,5. Chegou mais perto do outro, eu diria 3. Então, eu estou trabalhando com meia divisão de escala. Se você enxerga de maneira mais clara
essa divisão aqui, de tal maneira que, ó, vou assumir que eu agora vou dividir essa escala em 5 partes. Aí. Meio feio, mas faz de conta que feio. Então aqui seria 2. Aqui 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3. Então, nos instrumentos analógicos, é o olho do domo que define a resolução. Você só não pode fazer algo, digamos assim, que seja errado, né? Ah, eu vou dividir isso em 100 vezes, porque eu enxergo bem demais. Aí já vai ser meio forçação de barra. Tá bom? Mas não é errado, por exemplo, né, nos instrumentos analógicos, a resolução pode ser a própria divisão de escala, pode ser a metade da divisão de escala, pode ser 1/5 da divisão da escala, ou pode ser até 1/10 da divisão de escala, se o instrumento, o display dele, permitir essa clareza de leitura. Tá bom?